de mais nada, eu quero fazer um agradecimento muito especial à Luciane. Quero agradecer o convite de participar desse projeto que fala sobre carreira e contar um pouquinho de como é o mundo do lado de cá do processo seletivo. Então, muito obrigada pela oportunidade, é muito bom poder compartilhar e ajudar as pessoas que estão aí do outro lado buscando uma recolocação e querendo um crescimento profissional. Responsabilidade, né, representando a região sul aqui do Brasil, então eu tô assim muito feliz e eu acredito que vou conseguir ajudar. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade. Eu sou Leila Bernes, eu tenho uma empresa de recrutamento e seleção e de treinamento e desenvolvimento que se chama Link Talentos. A gente está comemorando 9 anos agora, mas antes da Link eu já trabalhava na área de RH, então são mais de 12 anos já envolvida em processo de seleção e em processo de desenvolvimento. E eu quero usar essa experiência para poder te ajudar. Então você que está buscando uma recolocação, você que está buscando uma oportunidade nova, vai entender um pouquinho desse movimento aqui para conseguir se posicionar melhor em todos os processos seletivos daqui para frente. Esse universo de seleção e de desenvolvimento, ele é desafiador, né? Ele é, por um lado, muito comum, porque a maioria das pessoas participa desse universo, mas ele também é bem peculiar. Até foi por isso que eu resolvi empreender nessa área, porque eu entendia que dava para ser diferente, eu entendia que podia transformar mesmo a forma com que era conduzido os processos, pelo menos aqui na minha região, mas eu quero crescer, eu quero expandir, então até trabalhar com franquias para fora. Quem tiver interesse, ó, já fala comigo. Então a ideia é mudar, é dizer, é trazer a questão de que pode ser diferente, pode ser melhor. Então eu vou seguir aqui, né, Lu, as perguntas que você fez pra gente conseguir ser bem prática, bem objetiva, bem direta, para auxiliar os profissionais que realmente estão assistindo. Então, a primeira pergunta que você fez foi, desde o início da minha carreira, quais foram as principais mudanças que aconteceram? E assim, foram muitas mudanças. Uma que eu percebo e é bem forte é a questão do amadurecimento dos profissionais de RH. Então, os profissionais de RH estão se percebendo como um profissional estratégico mesmo, como alguém que pode influenciar diretamente ali no processo e não só na parte operacional. Então, esse amadurecimento é uma coisa muito boa que aconteceu. O setor de RH também tem tido mais visibilidade na organização, ele vem se tornando um parceiro estratégico do gestor, ele divide responsabilidades desde o processo de seleção, desde o processo de desenvolvimento, do feedback. Ele divide, não é algo que é do RH e o RH faz para ajudar o gestor, pelo contrário, é do gestor e o RH está entendendo que o papel dele é desenvolver o gestor para que ele consiga desempenhar melhor a liderança dentro da empresa. Outro ponto é que o RH está mais aberto, então está usando ferramentas diferentes para fazer a avaliação de candidatos, inclusive tem inúmeras ferramentas que antes era meio que fixo, não, se não for uma avaliação psicológica, às vezes não era tão considerada, não era tão importante. E hoje houve mais flexibilidade, mais abertura nesse sentido, inclusive diante das particularidades do mercado mesmo. O RH está tendo uma postura mais aberta, mais flexível e mais coerente, porque os candidatos também mudaram, né? Não é mais como era antigamente. Antes, inclusive, tinha RH que tinha horário de atendimento na sala, na porta, olha, horário tal a tal. Não existe mais, né? A gente precisa atender as pessoas a hora que eles precisam falar. Então, uma coisa é organizar, né? Organizar a agenda e organizar as atividades. Outra é ficar inacessível. Então, isso também aconteceu nesses 12 anos que eu tenho percebido. Outro ponto que mudou os profissionais estão mais exigentes. Gente, eu tô com uma colinha aqui pra não perder, tá? O que eu quero falar pra vocês. Em alguns casos, os profissionais, eu digo candidatos mesmo, profissionais de fora, eles estão até menos tolerantes com algumas etapas. Agora, tudo que a gente faz no processo seletivo, a gente pensa, será que os candidatos vão se sentir bem? Será que isso é coerente? Será que isso faz sentido? Adequar melhor as etapas do processo para o perfil daquele profissional. Outro ponto muitos processos agora são conduzidos virtualmente, né? Antes isso era
meio assustador. Inclusive no começo da Link, lá em 2007, nem todas as empresas tinham cadastro online. Então o fato da gente entrar com isso já de diferença assustou algumas pessoas. De, mas cadastro, vou colocar minhas informações. E agora a gente já percebe que isso, né, nossa, favorece muito, ajuda muito. Inclusive algumas ferramentas de avaliação são online. Então houve essa mudança também no processo seletivo. Outra coisa interessante é que os perfis também sofreram mudanças. Antes era muito focado no domínio técnico, na experiência daquele profissional, daquele candidato. E agora a gente está com um olhar mais de comportamento. Então o comportamento dele vai influenciar diretamente no processo seletivo, independente do currículo. Antes, quando a gente dava muito foco para a questão técnica, para a experiência e acabava desligando pelo comportamento, hoje a gente já olha o comportamento. Então, não é mais tão valorizado, eu diria super valorizado a questão técnica. Na hora do processo seletivo, as empresas, os contratantes estão observando o comportamento e questão técnica. Não estou tirando a técnica, mas ela vem junto com o comportamento. Antes abria-se mão, se fechava um olho para a questão comportamental se a pessoa tinha a área técnica bem desenvolvida. Hoje não. Então mudou o perfil de quem está selecionando e mudou também o perfil dos candidatos, né? Antes as pessoas nasciam para aquela missão e faziam só aquilo muito bem feito. Hoje a gente tem um perfil comportamental muito diferente de pessoas que fazem várias coisas diferentes, têm dons para várias coisas diferentes. Então isso também vai influenciar no processo de seleção. Ainda nessa linha, como é que tem sido a demanda dos clientes? Gente, os nossos clientes estão muito focados no resultado que aquele profissional pode trazer para o negócio. Então, eles acabam sendo mais flexíveis e, ao mesmo tempo, mais exigentes. Então, eles buscam pessoas que entreguem, que deem resultado e que se foquem no coletivo, que entendam a missão e a visão do negócio, que estejam engajados com essa proposta e que se adaptem à equipe que está lá. Tenha facilidade, tenha flexibilidade de interagir com essas pessoas para, através delas, conseguir o resultado. Então, com isso, a flexibilidade vem com a queda de alguns preconceitos, né? Antes, a gente vivia uma questão de estereótipo, de olhar para a pessoa e dizer, ai, vai dar certo, não vai dar certo. Hoje não está mais nisso, hoje passou. Então, as empresas têm essa flexibilidade porque tem menos preconceito, às vezes com tatuagem, às vezes com piercing, com a região em que mora. Então, isso está caindo um pouco, só que também acabou aquela coisa do profissional e do pessoal. A empresa contrata querendo todo você. Então, tanto com as suas habilidades, quanto com as suas faltas de habilidades que você tenha ao lidar com os processos e com as informações em si. E aí, por isso também, a empresa está investindo mais em treinamento. Então, a parte de desenvolvimento tem ganhado um espaço legal dentro das organizações, porque elas entenderam que elas vão contratar a pessoa que tem os valores, que tem a visão, talvez, mais parecida com ela, mas que talvez não tenha todas as partes, né? Que não tenha todas as questões que precisam ser desenvolvidas naquele negócio. Então tem muita universidade corporativa, tem reuniões que alinham tanto a questão de relacionamento quanto de integração. Existem investimentos em programas de desenvolvimento no autoconhecimento de cada das pessoas para que realmente possa abrir a cabeça, abrir o coração, para que façam realmente o seu melhor lá dentro. Então isso tem acontecido de diferente. E um outro ponto positivo que vem como um movimento nesse sentido o uso das consultorias. As empresas estão percebendo que ter uma consultoria que é parceira, que entende do negócio, acaba agilizando contatos, agilizando feedbacks, fazendo filtro. Então a empresa ela se concentra na tomada de decisão. E se essa parceira for boa mesmo, né, vai ter mais garantia de sucesso no processo e nos feedbacks, na imagem, inclusive, para os candidatos que participam do processo seletivo. Então, este cuidado, só esse cuidado já mostra que as empresas também estão evoluindo e que estão percebendo a importância de um bom contato com o profissional, para que ele saia dali, se porventura não deu certo naquele momento, que ele tenha vontade de voltar, né? Que ele tenha uma experiência positiva com aquela empresa. E dessa forma, o RH consegue se concentrar mais no processo final e investir mais também atenção e tempo no processo de desenvolvimento, de integração. Isso é um RH estratégico. Muito bem.
Próxima pergunta. Quando eu vou buscar, né, um talento ideal para o meu cliente, quais obstáculos e desafios que eu encontro? Gente, assim, ó, são vários os desafios. Já começa na definição de perfil. Então, quando eu converso lá com o contratante, né, de qual é o profissional que ele está buscando, quais são as habilidades que são essenciais para o negócio, a gente descreve o candidato ideal, né? E o detalhe é que nem sempre a gente encontra esse candidato ideal, porque não é uma ficha técnica, né? Não é um produto que a gente está criando, mandando desenvolver e depois devolve se der problema. São pessoas, né? Então é essa flexibilidade que a gente precisa ter para conseguir desempenhar o trabalho, o processo seletivo da forma mais saudável. E o outro ponto desafiador é que existem candidatos muito ansiosos, candidatos inflexíveis, que se sentem assim injustiçados, eles acreditam que eles servem para todas as vagas. Quando eles não servem para as vagas, eles acreditam que eles podem se adaptar a qualquer empresa, qualquer situação. E não é assim, né, gente? Por outro lado, essa é uma das maravilhas do meu trabalho, porque alinhar as expectativas, né, do mercado, do que tem de demanda, de candidato, com a necessidade da empresa é um universo de infinitas possibilidades mesmo. Então, nem todo selecionador tem essa habilidade, né? Não briguem comigo, mas é. E aí eu entendo por que muitos profissionais se sentem frustrados, se sentem mal diante do processo seletivo. E aí, quanto menos à vontade eles estiverem, em função dessas experiências ruins que tiveram, que vocês tiveram, mais difícil para mim é conhecer realmente aquele profissional. Então, eu preciso encontrar o melhor lugar para ele. E ele, estando inseguro, ou chateado, ou, né, não fazendo o mínimo necessário, eu não consigo. Porque o objetivo do selecionador é que seja bom para o candidato e que seja bom para o contratante. E isso tem que estar bem claro para todos os profissionais, né? E aí, nem todos os profissionais estão dispostos a colaborar com esse processo. E quando eu digo colaborar, eu estou me referindo a cadastrar e atualizar o perfil profissional no site, né? Tem gente que manda currículo de qualquer jeito e diz, olha, se tiver uma vaga para mim aí, me chama. Como assim? Né? No mínimo olhar as vagas que tem e conseguir se candidatar direcionando para a vaga. Então, responder os contatos com agilidade. Tem candidato que demora 2 dias para responder um contato, um e-mail, um SMS, uma ligação. E precisa confiar. Quanto mais os candidatos confiarem, mais qualidade a gente consegue, porque a gente quer o bem de todo mundo, né? A gente fazendo o processo seletivo com um olhar de encontro. Eu preciso que aquele profissional encontre a empresa certa para ele trabalhar e que aquela empresa encontre o profissional certo também. Então, a gente toma muito cuidado com todas as particularidades, seja de um candidato, seja da empresa. A gente tem cuidado, cada empresa é uma empresa, cada vaga é uma vaga, cada candidato é um candidato. E aí esse cuidado a gente não percebe do outro lado. Outra pergunta, que ferramentas que eu utilizo para localizar os candidatos? A gente usa várias, tá? Inúmeras ferramentas. Tudo vai depender do tempo que a gente tem e do perfil que a gente quer encontrar. Porque o nosso objetivo é encontrar a pessoa certa no menor tempo possível. Então, a gente busca várias fontes. O nosso sistema, ela é uma fonte muito confiável. Hoje a gente tem 36.800 pessoas cadastradas lá. Então, a gente também tem parceiros estratégicos. Esse perfil é da vaga X. Eu vou buscar com esse parceiro. Eu vou buscar com pessoas onde esse profissional esteja lá. A pergunta é sempre essa. Onde está esse cara? Onde está essa mulher que a gente quer encontrar? E aí a gente usa bastante as redes sociais também. Eu já vou entrar na outra pergunta, né? Se eu costumo usar o LinkedIn. Usamos sim. Quais são as vantagens e as desvantagens? A vantagem é ter acesso, né? O LinkedIn acaba se tornando uma vitrine. Então a gente sabe quem é e sabe o que faz. A gente sabe onde trabalha, a gente já sabe onde trabalharam também. Então a gente consegue fazer contatos mais pontuais e com uma certa discrição, sem precisar, às vezes, ligar e abordar a pessoa na empresa, que acontece o tempo todo, né?
E para os profissionais é realmente uma vitrine, então é uma forma de os profissionais manterem esse link constante com as empresas contratantes, porque eles também sabem quem contrata, qual é o cargo de cada um, né? Só que apesar dessa oportunidade, muitas pessoas não utilizam de forma apropriada essa ferramenta. E eu nem vou falar de apresentação, de postagens ou de compartilhamento, que isso seria um outro vídeo bem extenso para a gente falar sobre isso. Mas eu quero chamar a atenção para a gente se perceber da forma que a gente está conectando com os RHs e com os consultores. Porque ali no LinkedIn é só o primeiro contato. E tem profissionais que querem que o RH use o LinkedIn como ferramenta de processo e não se dão ao trabalho nem de se cadastrar na outra plataforma, que às vezes a empresa tem um site também. Então, isso é importante a gente ter o cuidado. E é engraçado porque, assim, os profissionais simplesmente pedem pra gente analisar o perfil. Olha, dá uma olhadinha no meu perfil e vê se tem alguma vaga pra mim. E é engraçado porque, assim, é copiado e colado a mensagem. Então, diz assim, sou profissional da área tal, braná, 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 tenho tanto tempo de experiência. Se tiver alguma vaga no meu perfil, faça contato comigo. Falta aquela empatia que eu mencionei anteriormente. Então, os profissionais precisam ser mais ativos nas buscas das vagas, mais ativos em fazer contato com a gente. Senão, o tiro sai pela culatra. Né? Ao invés de ele ter acesso, ele sabe que eu sou a Leila da Link Talentos, e ao invés de ele usar essa oportunidade para fazer um contato que chame a minha atenção e que eu diga, nossa, gostei desse profissional. Não, ele me passa a impressão às vezes de que, meu Deus, eu sou mais um. Ele deve ter adicionado a Leila, adicionado todos os outros e simplesmente copiado e colado. Então é importante notar que responder os contatos com mais agilidade, que disponibilizar as informações que são solicitadas, então no formato solicitado, às vezes a gente pede em Word, a gente pede em PDF ou a gente pede no site da empresa, mas é fazer. Então esse processo pode ajudar muito na qualidade, no seu resultado diante daquela oportunidade. No meu perfil, por exemplo, já tem orientações como fazer para participar dos processos da Link Talentos. As pessoas nem leem. Elas simplesmente mandam um currículo para mim por mensagem. Então é interessante porque as pessoas querem que eu leia, querem que eu dê atenção. Eu e todos os outros selecionadores, né? Mas as pessoas não fazem isso com o nosso perfil. Então esse é um cuidado que é muito importante porque o LinkedIn é uma ferramenta excelente, é extraordinário, mas às vezes a pessoa se queima da forma que ela utiliza essa ferramenta. Considerando todos os desafios do ano de 2016, quais seriam os conselhos, as dicas que eu poderia dar para quem está buscando uma recolocação? Se eu pudesse escolher uma palavra, gente, eu escolheria a palavra cuidado. Façam seus contatos com mais cuidado. Tenham mais cuidado no que vocês vão falar. Tenham mais cuidado, mais zelo, mais atenção em todas as relações que vocês criarem daqui pra frente. Foque na qualidade dos seus contatos e não na quantidade. Antes de se candidatar para uma vaga, dá uma olhada nos requisitos. Né? Imagina, poxa, eles estão querendo contratar alguém que tem Excel avançado. Se não tem Excel avançado, não se candidata para a vaga. Ou pergunta, olha, vi que tem Excel avançado, o meu não é avançado, vale a pena? Interage, conversa pontualmente e não só copia e cola, né? A gente sabe que em alguns momentos a gente fica meio desesperado para ser contratado, né? Eu já fui candidata também por tempo antes de ter a Link. Só que o fato da gente estar desesperado não ajuda no processo seletivo. Eu costumo brincar que é como se a gente, sei lá, quisesse muito casar. Vamos imaginar que eu tô já chegando nos 30, chegando nos 40 e eu quero casar. Aí a primeira pessoa que eu encontro eu digo, olha, não, é o seguinte, eu quero casar em 6 meses, eu quero ter 3 filhos e o negócio é assim, já vou ser direto contigo. Meu Deus, pode ser que seja o homem ou a mulher da minha vida e eu perca só pelo meu desespero, só da forma que eu abordei. E quando a gente fala do processo seletivo, é praticamente a mesma coisa. Então a gente tem que ter, né, aquelas nuances, a gente tem que, claro, mostrar interesse, a gente tem que estar disponível, mas não mostrar um desespero como se a empresa tivesse que contratar você porque você precisa trabalhar. Porque não é assim que acontece, né? A empresa vai contratar você porque ela precisa do seu talento, do seu dom, da sua expertise, não porque você precisa trabalhar. Então, mudar essa relação vai já influenciar diretamente na qualidade dos seus contatos e dos seus relacionamentos daqui pra frente. E a crise econômica, ela agrava um pouco esse processo, né?
as empresas também se sentem mais pressionadas, mais responsáveis pelo processo, então a gente precisa fazer mais com menos. Só que também é uma boa oportunidade para os bons profissionais se destacarem. Porque quando a economia está aquecida, qualquer vendedor vende, né? O bom e o ruim vende também. E quando inverte, quando a demanda não é tão grande de clientes, se destacam os bons vendedores. Então, muitas empresas aproveitam a justificativa da crise para desligar os profissionais que não estavam entregando, que não estavam alinhados. Então, é uma boa oportunidade para os bons profissionais se destacarem também. E em qualquer momento da nossa carreira a gente precisa ter esse cuidado. Mas quando a gente está buscando uma oportunidade, a gente precisa observar melhor, observar o mercado, falar na hora certa, ir ao evento certo. E se a gente realmente ouvir aquela voz interior, aquilo dentro da gente, a gente vai saber qual é. Então, às vezes, baixar um pouco a ansiedade para realmente enxergar com mais clareza e conseguir se pronunciar e conseguir participar daquilo que realmente é o nosso caminho, é o que a gente quer. E a boa notícia também é que existem profissionais especialistas, né? Então, existe ajuda que você pode contar para entender como é que tá o mercado, para entender o seu caso, porque aqui eu tô falando para todo mundo, né? Mas buscando um profissional vai entender o teu momento, a tua situação. Então, conte comigo se você decidir investir na sua carreira. Agradeço mais uma vez a oportunidade, Lu. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado a informação para se destacar nos processos seletivos. E claro, eu continuo à sua disposição, então aproveita, já me adiciona nas redes sociais, curte a Link Talentos, segue a gente e muito sucesso. Que 2016 seja maravilhoso.